Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de biologia. Hoje a aula vai ser sobre artrópodes e equinodermos, né? A gente está vendo aí o reino animal e como ele funciona. E hoje a gente vai ter essas duas aulas. Eu não pretendo me estender muito, até porque nessa plataforma aqui que eu estou gravando tem um limite de tempo, mas vai ser bem rapidinho, né? Não tem muito o que aprofundar nesse assunto. Então, vamos lá, começar a compartilhar a tela aqui com vocês. Eu já coloquei esses slides no Drive, então deem uma olhada lá depois, tá tudo certinho. E vamos com tudo. Bom, começando aqui a nossa apresentação, então, nós temos os artrópodes, né? Quem são os artrópodes? Os artrópodes, eles compõem o maior filo do reino animal. Então, a gente vai encontrar artrópode em tudo quanto é canto. E quem são eles? São os animais com corpo segmentado, que tem um exoesqueleto de quitina e que tem apêndices articulados, ou seja, pernas, antenas, asas e peças bucais, que a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouquinho. Como vocês estão vendo aí nas imagens, e como me dá muita aflição, os artrópodes são quem? Os insetos, os aracnídeos, os crustáceos. Sério, eu morro de aflição de ver inseto, mas são parte aí, né, da biologia, parte do reino animal, então é muito importante a gente ter esse conhecimento também. Eu evitei ao máximo colocar a imagem, porque eu não sei se tem mais alguém que tem essa aflição também, mas enfim, eles estão aqui bem representadinhos por essas fotos. Características gerais deles, eles têm um corpo segmentado, como eu falei, então a gente vê o corpo deles dividido geralmente em 2 ou 3 partes, né? Pode ser cabeça, tórax e abdômen, como no caso aqui desse inseto, mas a gente vai ver que nos aracnídeos é diferente, nos crustáceos também. Então, o que é um corpo segmentado? É um corpo que ele é dividido em algumas partes. E aí aqui, ó, a gente vê a fase dele de larva, né? E aqui a fase dele de adulto. No caso do inseto, tem essa fase de larva. E aí, tipo, mostra para você, de acordo com a cor, o que vai dar origem, né? Então, assim, esses metâmeros, que são essas partezinhas aqui, eles vão dar origem à cabeça, ao tórax e ao abdômen do inseto, que a gente vai ver com mais detalhe daqui a pouquinho. Eles têm também um exoesqueleto de quitina. Eu não sei se vocês lembram, na nossa primeira aula que a gente teve sobre os compostos orgânicos das células, eu falei com vocês sobre carboidratos. E os carboidratos são divididos em 3 grupos: os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os polissacarídeos podem ser estruturais, né, ou de reserva. E dentre os polissacarídeos estruturais, a gente tem como exemplo a quitina, né? Que é o componente aí do exoesqueleto, da parte de fora, digamos assim, dos artrópodes, né? Que vai ter um papel aí estrutural, né? Uma estrutura bem resistente que vai promover diversas coisas, né? A resistência no animal, a impossibilidade de desidratação desse animal também, que é importante para ele. Então aqui a gente tem como exemplo, eu coloquei um besouro, né? Dá para ver aqui na casca dele, digamos assim, que é uma substância brilhosa, uma substância que a gente sabe que é resistente, né? Quando a gente pisa nele, né, para matar, ou sei lá, né? A gente ouve meio que um crack, né? Tipo, quando você vai matar uma barata, que aflição! Quando você vai matar uma barata, você ouve o barulhinho, né? O que é isso? É a representação desse exoesqueleto, que é um exoesqueleto resistente, né? É uma parte de fora ali dele que é resistente e é composto por quitina, beleza? Que mais? Eles têm apêndices articulados. Apêndices articulados são as pernas, as antenas, as asas, as peças bucais, né? Que a gente vai ver com detalhe nos aracnídeos, que ele tem os pedipalpos, as quelíceras. Esses apêndices articulados, que também estão representados aqui nesse insetinho, né? Eles vão ajudar muito na questão da movimentação, na questão sensorial. Então, é importante demais para esse grupo de animais. O que mais? Eles têm a simetria bilateral. Eu não sei se vocês já viram, né, a aula de simetria, mas é a maneira que a gente divide os animais, né? A simetria bilateral, ela vai dividir o animal em 2 lados exatamente iguais. Então, isso também vai ser de extrema importância, uma característica importante deles. Além disso, que eu não incluí nesse slide, mas porque tem um pouquinho mais a ver com a parte de embriologia, que a gente conversou também no comecinho do ano,
eles são animais triblásticos, ou seja, eles têm os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, e são animais celomados. O que são os animais celomados? Que tem o celoma que é verdadeiro, ok? Então, são características aí que são importantes deles também. Os artrópodes, eles também são euriécios. Talvez esse termo não apareça na sua prova, mas é importante caso de repente tenha no texto, sabe? O que são euriécios? São seres que estão presentes em qualquer lugar do planeta. Então, em qualquer lugar do planeta, basicamente, que você for, você vai encontrar artrópodes, ok? Além disso, eles têm um padrão descontínuo de crescimento. Mas o que é esse padrão de crescimento que é descontínuo, né? A gente fala que é um padrão, né, que tem mudas, né? Essas mudas também podem ser chamadas de equidizes, ok? São 2 palavras aí que têm o mesmo significado. Essas mudas ou equidizes, elas são o momento ali em que acontece a troca de exoesqueleto desse artrópode. Então, em muitos vestibulares, né, em muitas provas, aparecem questões com esse gráfico. É importante você saber esse gráfico, ok? Vou explicar aqui para vocês. Está aqui na legenda também, para quem quiser ler depois. Mas o que a gente tem aqui? Um indivíduo normal não, né? Alguém que não seja artrópode, né? Qualquer outro animal, eles têm um crescimento, assim, contínuo. Já o artrópode não, ele tem um crescimento descontínuo, justamente por conta desse exoesqueleto dele. Então, o que a gente vai ter aqui, né? Aqui ele está crescendo, 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 e aqui ele para de crescer. Aqui ele está crescendo, 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 aqui ele para de crescer. O que está acontecendo nesse período aqui que ele está crescendo? Nesse período aqui, está tendo a troca do exoesqueleto, ou seja, ele está sem o exoesqueleto dele, ok? Porque com o exoesqueleto dele, por ser uma estrutura muito resistente, ele não consegue crescer, ok? Então, quando que ele está com esse exoesqueleto? Aqui, ó, ok? Aqui, onde tem esse patamar. Nessa fase de crescimento, está acontecendo a muda, ou a ecdise, ok? Que é quando está acontecendo a troca de exoesqueleto, ou seja, ele está sem o exoesqueleto, beleza? Além disso, a gente fala que essa parte aqui, esses trechos C e D, cadê o mouse aqui? O trecho C e o trecho D são fases intermudas, fases de intermudas, ou seja, entre mudas, ok? Entre a mudança ali de exoesqueleto dele. Então, é importante você saber desse padrão de crescimento descontínuo. Aqui a gente tem algumas questões de vestibulares, né? Esse daqui, eu não cheguei a colocar o enunciado e tudo, mas ele perguntava sobre qual gráfico representava um artrópode. Então, esse daqui, se eu não me engano, foi uma questão da UF, né, da Federal Fluminense, perguntava qual que indicava o crescimento de um artrópode. É esse daqui, que é um crescimento descontínuo. Essa daqui é uma questão da FUVEST 2020, da última prova da USP, né? Que também perguntava, né? De um inseto, hemimetábulo, né? Que a gente vai ver também esses termos daqui a pouco. Qual que é o gráfico que representa o crescimento dele? Sem pensar 2 vezes. Sem pensar 2 vezes. Você teria que marcar a letra E. Por quê? Porque é onde o crescimento está descontínuo. Não está igualzinho, mas está descontínuo, ok? Então, é importante você saber que esse crescimento ele é bastante cobrado nas provas e é necessário saber, ok? Então, esse daqui, né, a letra E, seria a resposta aí da questão da FUVEST, que perguntava qual é o padrão de crescimento de um inseto. Então, vamos lá. Esses artrópodes são divididos em várias classes, né? A gente tem vários grupos, e esses grupos são divididos de acordo com algumas características, né? E as classes de artrópodes são quais? São as de insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes, ou quilópodos e diplópodos, tanto faz. A gente vai dar uma olhada em cada uma delas agora, né? Começando pelos insetos. Os insetos é a classe que tem maior variedade e número de espécies. Então, a maioria dos artrópodes está ali no grupo dos insetos, ok? Quem são os insetos? São as formigas, as joaninhas, as baratas, as moscas, as borboletas, ok? Que é o que a gente está acostumado aí a ver no dia a dia, né? Vamos pensar aqui na segmentação deles, né? Que eles são segmentados em cabeça, tórax e abdômen. Eles têm 1 par de antenas e 3 pares de patas.
Quando a gente tem um par de antenas, significa que a gente tem duas antenas. Então, a gente chama eles de díceros. De dois ceros antena, ok? Então, por ter um par de antenas, a gente chama de díceros, porque tem duas antenas. Eles podem ou não ter asas, né? A gente vê aí, por exemplo, que as moscas têm asas, mas formigas, algumas não têm asas, né? E aí, eu dividi também para vocês a respeito da fisiologia deles, mas de uma maneira bem breve, porque isso não aprofunda tanto, ok? É só importante você saber para a questão de conceituação mesmo, de caracterização ali desse grupo. O sistema circulatório dos insetos é aberto, ok? Ou lacunar. Quem viu aí a nossa aula de sistema circulatório sabe que é um sistema circulatório aberto, ok? Além disso, eles têm a hemolinfa, não é um sangue vermelhinho, é um sangue incoloro deles, beleza? O sistema digestório deles é completo. Vocês já tiveram aula de nemateumintos. Os nemateumintos são os primeiros animais aí a ter um sistema circulatório, um sistema digestório, completo, né? Que tem boca e tem ânus. Eles também podem ter peças bucais, né? Estruturas na boca, né? Próxima à região bucal. Mastigadoras, sugadoras, lambedoras, perfuradoras. Então, a gente tem diversos tipos de insetos. Insetos que mastigam, insetos que lambem, insetos que perfuram, ok? Isso daí vai variando bastante também. Sistema excretor. A gente tem os túbulos de Malpighi. Sistema nervoso. É um sistema nervoso ganglionar ventral. Ok? Ventral localizado na parte de baixo, né, dele, digamos assim. Sistema respiratório é traqueal. Isso daqui é detalhe que você precisa saber. É importante, tá bom? Mas não é garantido que caia na sua prova. Mas é importante saber por quê? Porque tem questão que vai tratar diretamente disso. Às vezes citando numa alternativa ou algo do tipo. Então é importante sim você saber, beleza? Infelizmente aí é decoreba, né? Mas uma coisa que eu recomendo para vocês é no final dessa aula de artrópodes, vocês fazerem uma tabela, né? Aí você coloca os grupos, insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes, diplópodes. E aí coloca depois numa coluna. Sistema circulatório, digestório, excretor, nervoso, respiratório, né? E aí vão preenchendo de acordo com o que vocês virem aqui, ok? Também fica bem bacana. Próximo. Aqui uma estrutura, né, desenhada desse inseto, uma formiga no caso. A divisão dela em cabeça, tórax e abdômen, ok? Aqui a gente tem as estruturas dela, mandíbula, antenas, né? Lembrando que é um par de antenas, os 3 pares de patas, né? E aqui o desenho dela, segmentadinho, bonitinho, tranquilo. Reprodução. Reprodução assexuada, com fecundação interna. E o desenvolvimento dos insetos, que é o mais importante aí nessa parte de reprodução, é que pode ser um desenvolvimento direto, ou seja, ele não tem uma metamorfose, né? Ele nasce, cresce, acabou, né? Que é o que acontece com a traça. Nisso a gente fala que é ametábulo, ou seja, sem metamorfose. Ou desenvolvimento indireto, em que há a presença ou de uma ninfa, que é uma mini adulta, né? Que é no caso das baratas, a gente vê uma baratinha, né? Que é um caso com uma metamorfose gradual, né? De pouquinho em pouquinho ela vai crescendo. Para isso a gente chama esses animais de hemimetábulos, ou seja, que tem um pouco de metamorfose, meia metamorfose, digamos assim. Ou então, um desenvolvimento indireto com uma metamorfose total. Ou seja, eles são holometábulos, ou seja, tem uma metamorfose completa, que é o caso da borboleta, né? Que a gente sabe que tem a lagarta, né? A fase de lagarta, aí ela vai para o casulo e depois vira borboleta. Isso é metamorfose. Metamorfose é uma transformação que vai acontecer ali com o inseto. Bom, aí a gente tem os aracnídeos, né? Os aracnídeos, eles fazem parte aí de um habitat terrestre. Os insetos, eles podem ser encontrados, né, em outros habitats também. Mas, enfim, os aracnídeos, habitat terrestre. E vão ser representados por quem? Pelas aranhas, os escorpiões, os carrapatos, ok? Então, aí também são artrópodes que a gente está acostumado a ver, né? E alguns deles, eles podem inocular veneno, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho para vocês. Eles são segmentados em cefalotórax e abdômen, possuem 4 pares de patas, pedipalpos e quelíceras.
ou também acúlio e aguilhão, que é por onde vai sair o veneno, né? Nem todos eles são peçonhentos, né? Que a gente fala que prejudica diretamente o ser humano. Mas a grande maioria ali vai inocular veneno, ok? Ser venenoso e ser peçonhento é diferente, beleza? Não é a mesma coisa. Um deles vai prejudicar o humano e o outro vai soltar veneno que não necessariamente prejudica o humano, beleza? Então, todo peçonhento é venenoso, mas nem todo venenoso é peçonhento, ok? Eles não têm antenas e nem asas, belezinha? E... Opa, tirei aqui sem querer. Eles não têm antenas e nem asas, e o sistema circulatório deles também é aberto, com o coração abdominal. O sistema digestório também é completo, com digestão extracorpórea, então a digestão vai acontecer fora do corpo dele. O sistema excretor pode ser pelos túbulos de Malpighi, né? E também pelas glândulas coxais, que são estruturas que estão ali nas coxas, né? Da aranha e tal. Sistema nervoso também é ganglionar ventral. E o sistema respiratório é filotraqueal. Belezinha? Gente, eu fui pegar um copo de água. Porque, nossa, falo muito e aí, meu Deus do céu, a voz vai embora, né? Enfim, voltando aqui. Falei para vocês aí a respeito dos pares de patas, né? Falei para vocês que não tem antenas nem asas, do sistema circulatório aberto. Lembrando que eu expliquei para vocês direitinho, o sistema circulatório aberto, né? É aquele em que os vasos, eles não estão presentes, basicamente, né? Os capilares não estão presentes e tal. E aí o sangue ou o líquido que está ali, ele vai circular entre as células, nos tecidos, etc. Né? O nosso sistema circulatório humano, ele é fechado, ele tem os vasos sanguíneos, tem os capilares ali, então o sangue ele não vai entrar em contato direto com essas células, né? Vão ter os vasos ali para transportar. Sistema digestório completo, como eu falei também, os nemateumintos foram os primeiros a inaugurar essa novidade, tendo boca e ânus, com digestão extracorpórea, ou seja, a digestão vai acontecer fora do corpo do aracnídeo. Sistema excretor, túbulos de Malpighi e glândulas coxais, né? São estruturas ali que vão realizar a excreção desses animais, né? As glândulas coxais, se eu não me engano, vão excretar a guanina dos aracnídeos, né? Das aranhas ali também. Sistema nervoso ganglionar ventral posicionado, né? Se vocês tiveram aula de planos anatômicos, eu acho que tiveram, a gente tem o dorsal, né? No nosso caso, o dorso, e ventral, essa parte que é assim da frente. No caso deles, o ventral é a parte de baixo deles e o dorsal é a parte de cima. Então, o sistema nervoso deles circunda ali por baixo, digamos assim. E o sistema respiratório filotraqueal, né? Não é igual dos insetos, que é traqueal, mas é filotraqueal. A gente não entra muito em detalhe a respeito de como funciona isso, porque uma prova não vai perguntar para você diretamente como que é esse mecanismo, tá bom? Mas é importante você saber esses nomes, porque, como eu disse, na parte dos insetos, às vezes aparece ali numa alternativa e tal. Aí aqui a gente tem uma aranha, né? A parte do abdômen, cefalotórax, né? Que é como eles são segmentados. Aqui os pedipalpos e as quelíceras, que é por onde é inoculado o veneno. As pernas, né? Os 4 pares de patas. E a aranha, ela tem a fiandeira também, né? As fiandeiras são glândulas de teia, vai ser por onde ela vai fazer a teia dela. Reprodução dos aracnídeos é sexuada, com fecundação interna e desenvolvimento direto. Ponto. Sem mais detalhes, ok? Não tem essa questão de desenvolvimento indireto, que é onde tem a fase de larva e tal, que é como eu disse para vocês na parte dos insetos. A partir de agora, as reproduções elas vão ser bem mais diretas, digamos assim, sabe? Não vai ter detalhe para aprofundar nem nada. Então, esses são os aracnídeos. Os crustáceos. Os crustáceos, eles têm um habitat aquático e são representados aí pelas lagostas, caranguejos, camarões, siris, etc. Ok? São segmentados em cefalotórax e abdômen, possuem 2 pares de antenas, ou seja, são 4 antenas. 4 é tetra, ok?
tetráceros. Ceros significa antenas. Então, tem 4 antenas, são considerados tetráceros. E tem 5 ou mais pares de patas. Os crustáceos não têm asas. E aí, de novo, todos os detalhes da fisiologia deles. Sistema circulatório aberto ou lacunar, com hemocianina, o sangue é azul, digamos assim. Sistema digestório completo. Sistema excretor. A excreção é feita pelas glândulas verdes ou glândulas antenais deles. Sistema nervoso é ganglionar também. E sistema respiratório é branquial, assim como na maioria dos animais, né, que estão em meio aquático. A maioria faz o sistema respiratório aí através de brânquias, né? Respiram através de brânquias. Aqui a gente tem um crustáceo, né? As antenas deles, né? 2 pequenininhas e 2 grandonas, 4 antenas, então são tetráceros, né? As patas, aqui no caso tem 5 pares, né? Nessa lagostinha aqui, né? Lagosta, camarão, não sei. Enfim, as brânquias, que é por onde acontece a respiração, ok? Esses detalhes aqui, telso, urópodes, não se preocupem com isso, que é importante vocês saberem da divisão, né, de cefalotórax e abdômen, quantidade de patas, quantidade de antenas, quantidade de asas, que nesse caso aqui não tem. Reprodução, a maioria é sexuada e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Então, eles podem ou não ter a fase larval. Lembrando que quando tem a fase larval, a fase de larva, né, o desenvolvimento é indireto, beleza? Os quilópodes e os diplópodes, eles são muito parecidos, né? Vai ter uma coisinha ou outra só que vai mudar neles, eu já vou mostrar para vocês. O habitat deles é terrestre e os quilópodes são as centopeias e lacraias, os diplópodes podem ser representados pelo piolho de cobre. A gente vai ver a diferença deles. Mas ambos são segmentados em cabeça e tronco, ok? Aí eu vou pular para cá. Eles não têm asas, sistema circulatório aberto, digestório completo, excretor, né, excreção, feita também pelos túbulos de Malpighi, sistema nervoso ganglionar e sistema respiratório traqueal. Isso daqui tudo é muito igual dos insetos, ok? Muito igual. O que vai mudar de quilópode para diplópode? Os quilópodes vão ter um par de patas por somito, né, que é uma segmentaçãozinha deles ali. Vai ter um par de antenas e um par de mandíbulas. Já os diplópodes, eles só têm 2 pares de patas por somitos, não tem antenas e nem mandíbula. Vamos ver aqui a diferença deles. Aqui a gente tem um quilópode e aqui um diplópode. Quilópode, tá vendo? É um par de pata por somito. Somito é cada partezinha dessa aqui. Então, é um par de pata para cada um deles. Os diplópodes não, para cada segmentaçãozinha dessas, são 2 pares de patas. Não sei se dá para ver. 1, 2 e vai ter 3, 4 do outro lado também. Então, para cada um são 2 pares de patas, ou seja, 4 patas, ok? Então, essa é a diferença deles, basicamente, né? Esse daqui tem antena, esse daqui, acho que essa estrutura deve ser uma antena também. Um ou outro deve ter, mas geralmente não tem, ok? E esse daqui vai ter mandíbula também, esse daqui não tem. Ok? É a diferença. Mas o essencial aqui é você saber da diferença das patas. Eles não costumam aparecer tanto, ok? Quando se trata de artrópode, geralmente aparece inseto, aracnídeo e crustáceo, mas é importante saber também. E eles também fazem parte de um grupo que são os miriápodes, se não me engano, né? Se aparecer o nome miriápode, está se referindo a eles, né? Que são animais que têm muitas patas. Okay? Alguns autores até colocam os crustáceos no grupo dos miriápodes também, porque eles têm muitas patas. Beleza? Reprodução. São dioicos, ou seja, vai ter o macho, vai ter fêmea também, e fazem o desenvolvimento direto. Beleza? Isso daqui. Voltou? Acho que voltou. Voltou. Desculpa, gente, eu tô tendo problema aqui com a internet, mas vai dar certo. Então, resumidamente aqui, os artrópodes, eles são o maior filo do grupo do reino animal, né? E são representados por animais que têm o corpo segmentado, exoesqueleto de quitina, apêndices articulados, simetria bilateral, lembrando que eles são euriécios e têm um padrão de crescimento descontínuo,
ok? Que é o que eu expliquei para vocês aqui sobre as mudas e as equidizes. Então, é importante saber isso? Sim, cai na prova. São divididos aí em insetos, certo? Insetos segmentados em cabeça, tórax e abdômen, tendo um par de antenas e 3 pares de patas, podendo ou não ter asas. Os aracnídeos, segmentados em céfalo, tórax e abdômen, tendo 4 pares de patas, pedipalpos e quelíceras, e não tem antenas nem asas. Os crustáceos, segmentados em céfalo, tórax e abdômen, têm 2 pares de antenas e 5 ou mais pares de patas, e também não tem asas. E os quilópodes e diplópodes, né, sendo que eles são segmentados em cabeça e tronco. Os quilópodes têm um par de patas por somito e os diplópodes têm 2 pares de patas por somito. Então, esses são os artrópodes, beleza? É bem extensa essa parte, mas porque realmente eles são muitos. Então, a gente tem que dividir ali, segmentar em grupos, beleza? Vamos para a parte dos equinodermos agora. Quem são os equinodermos? Equinodermos são animais marinhos que têm um endoesqueleto calcário, que também é resistente e importante para a sustentação do corpo. O que é o exoesqueleto? O exoesqueleto que a gente falou nos artrópodes está na parte de fora. Aqui o endoesqueleto está na parte de dentro desses animais, ok? E ele vai ser importante justamente para eles sustentarem o corpo deles. Como vocês estão vendo na imagem, né, eles são representados aí pelas estrelas do mar, pepino do mar, ouriço do mar, etc. É a galera aí do mar. Características gerais. São animais marinhos, ok? Eles têm um endoesqueleto calcário. A simetria deles é radial ou pentarradial, né? Que a gente consegue dividir aí fazendo diversos raios, né? Como se estivesse numa circunferência e dividindo por raios, ok? São animais deuterostomados. Por que eu destaquei isso? Porque essa daqui eu acho que é a característica principal dos equinodermos. Para quem teve aula de embriologia também no começo do ano, eu expliquei sobre os animais protostômios e os deuterostômios, né? Os deuterostômios são 2 filos, o filo dos equinodermos e o filo dos cordados, que é o nosso, ok? Então, por que é importante? Porque eles fazem essa relação nas provas, perguntando qual é a característica dos equinodermos que é comum aos cordados, ok? Que é a gente. Então, qual que é? É a deuterostomia. Eles são deuterostomados. São animais cujo blastóporo, que é aquela estrutura que a gente vê lá na fase de gastro, não sei se vocês vão lembrar, na fase das fases da embriologia, né? O blastóporo dá origem ao ânus, nos deuterostomados, ok? Bom, é importante você saber dessa característica, então não é à toa que ela está destacada. O sistema circulatório deles é rudimentar, feito pelo sistema ambulacral, que eu já vou explicar para vocês o que é. O sistema digestório é completo, então tem boca e ânus. O sistema excretor também é feito pelo sistema ambulacral, né, que são ali os pés ambulacrais, ou então pela difusão, né, por difusão, que acontece a liberação, a excreção ali, né, de substâncias. Sistema nervoso, ele é rudimentar também, né, e sem cefalização, tem só um anel nervoso ali presente. E o sistema circulatório branquial ou também por difusão, que eles fazem respiração, né, as trocas gasosas. Mas lembrando que é um animal que está no habitat aquático. Então, como na maioria dos animais que estão em habitat aquático, respiração feita ali por brânquias também. Reprodução deles é feita por fecundação externa, então é fora do corpo deles, digamos assim, sabe? E com desenvolvimento indireto. Então também tem a larva ali presente, né? O nome da larva aqui é a larva Pluteus, se eu não me engano. Mas não é importante você saber disso por hora, ok? Sistema ambulacrário. O que é esse sistema ambulacrário? Esse sistema, ele vai ser um sistema hidrovascular, ok? Que vai ter lâminas, canais e válvulas, que vai estar associado com um monte de função desses animais. Então, está associado com a movimentação, com a respiração, com a circulação, etc, ok? Esses pés ambulacrais que estão aqui presentes, ok? Eles têm tipo bolsinhas, né, que podem acumular o líquido, beleza? E através de um mecanismo resulta na movimentação deles, ok? Assim, essa é a parte mais importante da fisiologia deles, né? De como é que vai acontecer toda essa fisiologia, através desse sistema ambulacrário, ok?
Então, é importante você saber disso. Falou de sistema ambulacral ou ambulacrário, é equinodermos, beleza? As classes de equinodermos, a gente não entra em detalhes nisso, a gente só cita basicamente, mas eles são divididos em 5 classes aí, né, que é importante você saber, mas não precisa decorar, sabe? É só você saber que é dividido, tem essa divisão. Que é a classe asteroide, que é onde se encontra a estrela do mar, aqui a gente tem a estrelinha. É a classe crinoide, que é onde tem o lírio do mar, esse daqui. Equinoide, que é onde tem o ouriço e a bolacha do mar, né? Que a gente já viu esse ouriço aí em alguns filmes e tal. Holoturoide, que é onde tem o pepino do mar. E ofiuroide, que é onde tem a serpente do mar. A gente não está acostumado a ver alguns, né? Mas a estrela do mar e o ouriço do mar fazem parte aí desse filo, né? Dos equinodermos. Então, resumindo de novo, equinodermos são animais marinhos que têm um endoesqueleto calcário, são deuterostômios, beleza? Característica aí que tem a ver com os cordados, tem a ver com a gente, beleza? O blastóporo, a abertura do blastóporo dá origem ao ânus deles. Sistema circulatório feito pelo sistema ambulacral. Digestão completa. Sistema excretor realizado pelo sistema ambulacral. Sistema nervoso apenas com o anel nervoso. Sistema respiratório branquial. Lembrando também que a movimentação deles é feita por esse sistema ambulacral, em que é um sistema hidrovascular, então vai trabalhar ali com a movimentação de água, né, com a acumulação de água, com a passagem de água pelo organismo ali, beleza? E a divisão deles em classes, ok? É a galera aí do mar. Todo mundo que tiver do mar, basicamente, é equinodermos. Tudo bem, gente? Então, eu queria agradecer vocês. Quem pegou a referência aí de Harry Potter, vocês têm meu amor todinho. Mas qualquer dúvida eu estou à disposição, beleza? Eu não sei se o Victor comentou com vocês, mas alguns alunos estão mudando de faculdade. Eu sou uma dessas alunas. Passei numa faculdade mais próxima de casa. Mas ainda assim, vou continuar dando aula para vocês aí à distância até quando for possível. Tá bom, gente? Então, muito obrigada e até a próxima.